O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, acalmar o coração para celebrar os santos mistérios. A nossa vida nesse mundo, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, é um brevíssimo instante, e nós precisamos preparar a nossa partida para a eternidade. Depois da morte, ou céu ou inferno. E se nós vivemos uma vida sem dar frutos, se nos sentirmos donos da vinha do Senhor, a vinha é a casa de Israel, é todo o Antigo Testamento, esses servos que Deus envia até a sua vinha, os vinhateiros vão matando um por um, e foi matando os vinhateiros, porém agarraram os empregados, Mateus 21:35, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. Nosso Senhor está referindo aos profetas
do Antigo Testamento, de Elias, Jeremias, até João Batista, fizeram o que quiseram com os profetas. Amarraram, espancaram, apedrejaram, caluniaram, exilaram, alguns decapitaram, e por fim veio o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, o Messias, aquele esperado de todas as nações, de todos os povos. E Jesus aqui fala da sua paixão, no versículo 37. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Nós precisamos aprender a ler o Evangelho com uma ótica católica, ler também a Bíblia de forma correta, porque no início do Evangelho de São Mateus, no versículo 33 desse capítulo 21, o Senhor está contando a parábola a alguns destinatários, interlocutores, são eles sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Sumos sacerdotes é como se fossem os bispos, ancião do povo é como se fossem os padres. Ou seja, Jesus está falando daqueles que dentro da casa de Deus, da casa de Israel, dentro do templo, das sinagogas, dentro da religião judaica, da organização política judaica, acaba se sentindo donos da religião, donos daquilo que Deus mesmo que fundou, Deus mesmo que construiu, porque só Deus pode fundar uma religião, e tirando o judaísmo e o catolicismo, nada nessa terra tem o dedo de Deus, nada, não existe religião na face da terra fundada por Deus, a não ser o judaísmo do Antigo Testamento e o cristianismo católico. Isso foi fundado por Deus, o resto é esforço humano, e um esforço às vezes barato, que só leva a guerras sangrentas, fundamentalismo, radicalismo, fanatismo e etc. Mas lá no Antigo Testamento tinha aqueles que se acharam donos da religião, donos da casa de Israel. Hoje, 2000 anos depois dessa parábola, dentro da igreja católica tem uma turma que se acha dono da igreja, e se Jesus viesse ali agora, ali na esquina, e entrasse assim, começasse a ensinar o verdadeiro credo apostólico, se ele começasse a ensinar os sacramentos, o modo certo de viver os mandamentos, como reza, sabe o que faziam com Jesus? Se ele aparecesse ali, crucificavam de novo, matavam de novo, porque nós não somos melhores, a nossa geração não é melhor do que a geração que crucificou Jesus Cristo, nós não somos melhores. E como que tem gente que se sente dono da igreja, né? Tem certos lugares que o padre quer fazer um bom trabalho, quer fazer um trabalho litúrgico, quer ajudar as pessoas a ir para o céu. Muitos lugares tem um monte de coisas erradas, como essas bebidas de festa de padroeiro, como esse negócio, né? Jesus, quando viu o negócio na casa de Deus, fez um chicote de cordas, começou a jogar tudo para o ar. Aí o padre chega em certas comunidades, certos lugares desse Brasil, desse mundo, não vai ter mais bebida, não vai ter mais lucração em cima da igreja, vamos fazer as coisas sóbrias. Mas o que acontece com esses padres? São apedrejados, são maltratados, são perseguidos, caluniados, denunciados, e tem caso até de morte. E quem que são os vinhateiros homicidas? Quem que matou padre aí nesse Brasil afora, nesse mundo afora? São os vinhateiros homicidas, aqueles que entraram um dia na igreja como um pintinho assim, um franguinho molhado, precisando de Nossa Senhora, precisando do Sagrado Coração de Jesus, precisando de um afago, de um carinho, e o padre perdoou os pecados, o padre foi lá, visitou a casa da pessoa,
deu uma bênção, entronizou o coração de Jesus, tirou aquela pessoa do mal, do adultério, ajudou os filhos. Aí o padre mesmo vai, de coração aberto, convida as pessoas: vem meu filho, ajuda nisso, ajuda naquilo. Passa 5, 6, 7 anos, 5, 6, 7 meses, a pessoa já vai crescendo, o orgulho já vai crescendo, vai se sentindo dono da igreja, da religião, e depois, para você mudar um prego de dentro da igreja, parece que acontece uma guerra santa. É isso que Jesus está falando. Nós não somos donos da igreja. Diga, compadre, nós não somos donos. Nós não somos donos da igreja. Nós somos servos inúteis, simples servos e servos inúteis. E se nós não nos convertermos, nós vamos matar o Filho de Deus, nós vamos destruir a liturgia, nós vamos banalizar a missa, nós vamos pisar nos mandamentos. Oh, mas não tem ninguém aqui, acabou? Diga assim: nós vamos pisar nos mandamentos. Se a gente não se converter, a gente vai comungar de forma errada. A gente vai achar que o certo é errado e que o errado é certo. É isso mesmo. Esse é o caminho dos vinhateiros homicidas. Mas graças a Deus, aqueles que recebem Jesus como Messias, como o Senhor da casa de Israel, o dono da vinha, esses adoram, esses recebem misericórdia e mais misericórdia, e são tocados, são curados, são transformados, e Deus vai ungindo eles com o seu Espírito, enviando, e aonde eles passam, eles vão fazendo o bem. Nossa Senhora vai providenciando, essas pessoas vão transformando. Se é mulher, essa mulher quer se assemelhar a Nossa Senhora, ter pureza nos olhos, pureza na mente, no coração, aprender a se vestir. Aí essa pessoa vai lá no guarda-roupa dela e fala: não, isso aqui não está conforme ao coração de Jesus, não. Nossa Senhora não colocaria esse tipo de roupa, essa calça justa, apertada desse jeito aqui, não. Eu não vou pôr isso aqui, não. Eu vou colocar fogo nesse negócio aqui. E joga aquele penduricalho fora, joga aquelas vaidades fora. E se é homem, fala com São José: eu preciso imitar São José, eu tenho que ser um líder aqui em casa, eu tenho que ser um homem de Deus, eu tenho que ter sabedoria, paciência, serenidade. Por isso não quero colocar mais bebida alcoólica na minha boca, porque eu preciso dar exemplo para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho que fechar essa brecha do alcoolismo, dessa maldição que entrou aqui na minha casa. Então eu não vou colocar uma gota de álcool mais na minha boca, não quero isso mais. Vou rezar, vou para o terço dos homens, vou ajudar o próximo. E aí, meus irmãos, vai acontecendo aquilo que São Paulo falou para nós aqui na segunda carta, na segunda leitura, na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6, é um dos trechos mais consoladores das Sagradas Escrituras. Irmãos, não vos inquieteis com nada, não vos inquieteis com nada, não vos preocupeis com nada, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, com orações e súplicas, acompanhada de ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, o vosso coração, os vossos corações em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é virtude, ou de qualquer modo que mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes, e assim o Deus da paz estará convosco. Não vos inquieteis com nada.
Acabamos de acompanhar, estamos acompanhando, Israel declarou guerra à faixa de Gaza, ao grupo Hamas. E essa guerra está preocupando o mundo inteiro. Por quê? Porque envolve todo o mundo árabe em torno de Israel. Isso é preocupante demais. Fora os conflitos que estão na África, fora os conflitos entre Rússia e OTAN, Ucrânia, o Brasil passando por todas essas pautas políticas, solapando a democracia, solapando a Constituição, favorecendo um monte de criminalidade, de drogadição, falsas leis. Até as crianças, até jovens estão percebendo que nós estamos entrando num tempo de grande tribulação. E se formos humildes, permaneceremos na casa do Senhor, na vinha do Senhor. Se nos sentirmos donos da igreja, vamos formar um clubinho da Luluzinha, vamos fazer da igreja um lugar de ideologias, vamos pisar em cima do sangue dos mártires, do ensinamento dos santos papas, dos concílios, dos doutores, e vamos fundar uma outra religião que não tem nada de cristã e católica, mas uma religião onde que a mentira, a filantropia, o politicamente correto vai se tornando o centro, e o verdadeiro senhor da vinha vai sendo expulso, vai sendo maltratado, perseguido, apedrejado nos seus membros, nos bispos que querem ser fiéis, nos padres que querem ser fiéis, fiéis à Bíblia, fiéis ao catecismo, fiéis à tradição. Porque deixa eu explicar para vocês e já termino essa homilia. Religião é uma coisa muito simples. Você só recebe de Deus, conserva, pede a graça de Deus e passa para frente, só isso. E as alterações ao longo da história, quem faz é o Espírito Santo, são melhoramentos. Então existe uma essência dentro da Igreja Católica que nada e ninguém pode mudar. Se quiser mexer nisso, está fundando uma outra religião. E quando nosso Senhor quer presidir a sua igreja, quer cuidar da sua vinha, Ele envia a sua mãe. Aqui no Evangelho, Jesus está falando que o vinhateiro enviou o filho, e o filho foi crucificado. Hoje, o vinhateiro, o dono da vinha, envia Nossa Senhora. Nossa Senhora veio em Fátima, falar desse tempo de perseguição e de divisão. Nossa Senhora veio em Simbres, no Brasil, dizendo que era para a gente ter uma fortíssima devoção ao Sagrado Coração de Jesus e trazer conosco a medalha milagrosa e invocá-la como Imaculada Conceição. Ó Virgem Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora veio alertar o povo brasileiro de uma grande perseguição comunista, de um Estado totalitário, da coerção da nossa liberdade, do aparelhamento da máquina estatal e de um esfriamento na religião. O Brasil, na década de 50, tinha mais de 90% de católicos, hoje está quase menos que 50%. E esses dias eu vi uma estatística que apenas 8% dos católicos participam da missa aos domingos. Ou seja, de cada 100 católicos, somente 8 vão à missa aos domingos. E desses 8%, quem que será que é fiel? Ou quem que se sente dono da igreja? Começando desde lá de cima da hierarquia, até esse menininho aqui, esse coroinha. Quem será que se sente dono da igreja e que, se Jesus aparecer aqui e se ele enviar profetas, nós vamos perseguir e matar os profetas? Porque é o que está acontecendo. Hoje talvez não estão matando literalmente, mas estão destruindo, jogando fora, sendo lançado fora. Não tem lugar aqui, não tem lugar lá, não tem lugar não sei na onde. Por que não tem lugar? Porque a pessoa quer ser simplesmente católico. Nós estamos chegando num ponto
que ser católico dentro da Igreja Católica está se tornando um problemão. Padre, onde estão os vinhateiros homicidas? Estão por todos os lados. E se nós não nos convertermos, nós vamos perseguir os bons cristãos. Nós vamos combater o catolicismo achando que estamos prestando culto a Deus. Que Nossa Senhora nos dê um coração manso, humilde, que Jesus, nosso Senhor, que é Deus eterno e todo-poderoso, nos proteja desta infidelidade, dessa cegueira de estar dentro da igreja e se achar dono da igreja e querer fazer uma outra religião que não foi aquela que nós recebemos de Jesus, transmitida pelos apóstolos. Nós estamos muito perto, meus irmãos, de uma terceira guerra mundial. Na década de 20, estourou a Primeira Guerra Mundial. Na década de 30, 40, a Segunda Guerra Mundial. Será que nós estamos perto de um terceiro conflito mundial? No século XIX, um maçom americano chamado Albert Pike, um ocultista, escreveu uma obra chamada Morals and Dogma, Moral e Dogma. E no século XIX, não é que ele profetizou, não, ele idealizou 3 guerras mundiais. E ele disse que a primeira guerra seria para destruir as monarquias católicas na Europa. A segunda guerra seria para desmanchar as democracias e implantar o comunismo na face da terra. E a terceira guerra, disse ele, escreveu na sua obra Morals and Dogma, Albert Pike, maçom de grau 33 americano, no século XIX. Ele escreveu que a terceira guerra teria que eclodir entre Israel e todo o mundo árabe. Isso está escrito. Se é profecia, é uma profecia de Satanás, mas não é profecia, não, é engenharia social. Eles são os arquitetos do universo e sabem o que querem preparar o mundo para o anticristo e para o falso profeta. Por isso que temos que estar alinhados com os divinos corações de Jesus, Maria e José, porque como diz o povo, Como diz o povo, esses dias o padre falou isso para mim, Padre Braulio, daqui para frente é só para trás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria. Mas aqueles que estiverem com Nossa Senhora, ela prometeu em Fátima, e está dizendo para você e para mim, nesta Santa Missa, quem tiver com ela, quem tiver com a Eucaristia, com o Catecismo, com a Bíblia, com a família, por fim, o meu coração imaculado triunfará. Vamos repetir? Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Bem alto. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Cantemos não, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.